Então abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não somente nessa reunião, mas principalmente em nossos corações, conduzindo a nossa mente totalmente cativa a Ti nesse instante. Que pela Tua misericórdia o Senhor me use nesse altar a falar com os Teus filhos, que eles não saiam daqui da mesma forma que entraram, mas que haja cura, libertação, conversão, transformação, Pai. Que a palavra venha encontrar um solo fértil no coração dos Teus filhos e assim a frutificar a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, Pai. Desejar, eu repreendo todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus, e pela Tua misericórdia nós clamamos, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar, e se você crê nisso, diga amém. Hoje o tema da mensagem é o Deus que responde com fogo, amém? E para ilustrar, eu gostaria de ler a passagem que está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 20. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 20. Você que for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega carona na telinha. Mas se você não estiver achando na tua Bíblia, você abre em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus, amém? Acho que ninguém achou, também acharam e ninguém aconteceu nada, porque ninguém falou meu Deus, nem eita glória, nem nada. Eita glória, cadê? Vai lá, aleluia, vamos lá. Pode ler então, igreja? Olha Deus, vamos lá. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não o ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu. É uma boa resposta. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, pegaram-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responda-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo ou necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim, e todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse, encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, façam isso outra vez. E eles fizeram. Disse mais, façam isso pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel,
e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Amém? Quem aqui já passou por momentos difíceis na vida que parecia que a fé estava sendo desafiada? Seja sincero. Muitas vezes a gente passa por momentos na nossa vida, por situações na nossa vida que parece que a nossa fé está sendo desafiada de uma forma sobrenatural, onde tudo ao nosso redor questiona se Deus realmente está conosco. A gente chega e fala: cara, será que Deus está comigo? Porque é tanta luta, tanta dificuldade, é tanta pancadaria. Quem já passou por isso aí? Então, foi exatamente isso que aconteceu com Elias nesse capítulo, porque Israel, nesse momento, ele estava dividido. A idolatria dominava o povo, e parecia que a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, estava em extinção. A fé em Deus, ela tinha acabado. A cena aqui, ela era intensa. De um lado, Elias sozinho representando a verdade. Do outro, 450 profetas de Baal sustentados pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Só que o verdadeiro protagonista dessa história não é Elias, nem os profetas de Baal. O protagonista dessa história é aquele Deus, é o nosso Deus, é o Deus que responde com fogo. E hoje, a gente vai entender o contexto dessa passagem e como isso se aplica à nossa vida. Porque se a gente lê a Bíblia achando que ela é algo para os tempos bíblicos, a gente incorre num erro profundo, porque tudo na Bíblia tem uma aplicação prática para todos os tempos e para aqueles vindouros ainda, amém? Amém ou não? E ainda existem desafios entre servir Deus ou se render às falsas promessas desse mundo. O período do rei Acabe foi um dos momentos mais sombrios da história de Israel. O povo que havia sido chamado para ser santo e exclusivo do Senhor, ele estava completamente dividido espiritualmente. Eles adoravam vários deuses, eles adoravam várias coisas, eles chegavam a atacar fogo em crianças para adorar deuses pagãos. Amém? Vocês estão comigo? A idolatria, ela não era apenas uma influência externa, mas era algo que já estava enraizado na cultura, no governo e até mesmo na mentalidade coletiva. Jezabel, a rainha, ela não apenas trouxe a adoração a Baal para Israel, mas ela perseguiu e matou todos os profetas do Senhor, quer dizer, quase todos os profetas do Senhor. Você vê isso no versículo 4 desse capítulo 18, tentando assim silenciar qualquer voz que apontasse o erro, qualquer coisa que apontasse o erro. Qualquer semelhança com governos atuais é mera coincidência, hein? Tentando calar a voz daqueles que apontam os erros. Então isso não é algo só de hoje, mas era o governo daquela época, vivia isso. Aqueles que se levantavam para mostrar onde estavam os erros, eles eram silenciados. E aqui é um detalhe muito importante: Baal era adorado como um deus da fertilidade, deus das chuvas, e Deus ele decretou uma seca de 3 anos. Olha só, eles adoravam um Deus, eles sacrificavam por aquele Deus, mas aquele Deus não tinha poder na área de atuação dele, porque o próprio Deus decretou seca. E aí eles não conseguiam nem plantar e nem colher nada. Era como se Deus estivesse dizendo: vamos ver se esse Baal realmente tem poder para sustentar vocês. É como se Deus estivesse falando: cara, vocês adoram esse Deus que diz que pode dar um monte de coisa para vocês, então vamos ver se ele tem poder. E assim Deus decretou através da voz de Elias um tempo de seca. O silêncio e a incapacidade de Baal em resolver a crise deveriam ter sido suficientes para que Israel percebesse a falha deles em adorar algo que não era verdadeiro. Mas não foi. Eles continuam aqui hesitantes, divididos entre Deus
e a idolatria. A palavra que Elias usa em 1º livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, a gente acabou de ler aqui, fala assim, pulando de um lado para o outro. No original do hebraico, ela sugere a ideia de alguém mancando entre dois caminhos, alguém que vai para um lado, vai para o outro, anda com um, depois anda com o outro. É simples, é como se um povo estivesse tentando andar com um pé no caminho de Deus e o outro no mundo, só que tropeçando constantemente. Né? Quem já ouviu falar uma passagem bíblica que virou até um ditado popular, não tem como servir a dois deuses, dois senhores? Né? É algo bíblico, não tem como, porque há de você agradar um e desagradar o outro, ou você serve um só ou não tem. Então, eles viviam trôpegos entre um lado e o outro. Isso nos ensina uma verdade profunda, que uma fé dividida é uma fé instável. Se você não tem uma fé firme, você tem uma fé instável. Se você não tem uma fé em algo, eu estava conversando agora, né? Falei assim, cara, eu não prego religião, eu prego Jesus, porque minha fé é em Jesus, não é numa placa, não é numa religião. As pessoas estão se matando no Oriente Médio por causa de uma religião. Minha fé é em Cristo, a minha fé é nele. Se a gente não tiver uma fé pautada em algo real e concreto, a gente tem uma fé dividida e instável. E essa mesma hesitação espiritual, ela acontece hoje. Quantas vezes a gente tenta equilibrar a nossa vida entre o compromisso com Deus e o apego às coisas que o mundo oferece? A gente tenta equilibrar as coisas que Deus sonda e mostra ao nosso coração que a gente deve viver entre as coisas que a gente deseja na nossa carne. A gente quer servir a Deus, mas muitas vezes a gente não quer abrir mão de certas influências, de certos relacionamentos, de certos hábitos. E o problema maior é que não dá para servir dois senhores, que nem eu falei aqui agora. Isso está lá em Mateus 6,24. O maior inimigo da fé verdadeira não é a incredulidade, mas é a indecisão. Porque muitas vezes a indecisão faz com que a gente não trilhe o caminho que Deus tem para a gente. Só que Deus, ele ainda hoje nos chama a uma decisão. A pergunta de Elias, ela ressoa até hoje em nossos corações. Até quando vocês ficarão hesitando entre duas opiniões? Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Deus, ele não aceita uma devoção parcial. Ele deseja que a gente siga com inteireza de coração. Eu já ouvi ao longo da caminhada como pastor pessoas que não acreditavam 100% em Deus, que tinham dúvidas, e falavam assim, poxa, que Deus egocêntrico é esse que exige adoração? Não, ele não exige adoração, e quando ele fala que a gente deve adorá-lo, é porque é a maior verdade que tudo que a gente adora, a gente se torna parecido com aquilo. Então é por nossa causa e não por causa dele, não é que ele deseja a sua adoração. É que nem eu falo, o cara que é viciado em droga, vê como é que ele fica, ele adora a droga. Ele venera, então ele fica parecido com aquele submundo. Então a gente tem que entender, se a gente adorar a Deus, a gente vai se tornar mais parecido com ele. Então não é por ele, é pela gente que ele pede isso. Vocês conseguem entender isso? Quantas vezes a gente tenta equilibrar a nossa vida entre Deus e o mundo? A gente quer servir a Deus, mas a gente também quer abrir mão. A gente não quer abrir mão de certos hábitos, relacionamentos, influências. Hoje, os Baais, eles podem não ser estátuas de pedra, mas eles continuam existindo na forma de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Dinheiro, poder, influência, reconhecimento. Eu não estou falando que nada disso aqui é pecado, não. Eu estou falando que quando isso se coloca no lugar de Deus na tua vida, isso te afasta de Deus. Porque não é pecado você ter poder. Se Deus te deu poder e você usar, botando Deus em primeiro lugar, meu irmão, tá maravilha. Mas se isso te desvia da conduta de Deus, tá errado. Reconhecimento. É muito bom você ser reconhecido por aquilo que você se esforçou para fazer. Mas se Deus, ele não for reconhecido antes de você, você falar, quantos atletas, quantos profissionais maravilhosos a gente vê que são exaltados e eles apontam para o céu e falam, não, é de Deus. Cara, tá maravilhoso. O problema é quando o cara, não, realmente eu me esforcei. Eu sou o cara. Qualquer coisa que governe o nosso coração, mais do que Deus, ele se torna um ídolo. A escolha está diante de nós, seguir plenamente a Deus, ou nos perder na ilusão de um mundo que promete
mas nunca cumpre. Não há meio termo. É como Josué declarou há séculos antes de Elias, que ele falou lá em Josué 24:15, ele diz assim: escolham hoje a quem vocês irão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou. E aí isso volta para algo que eu não quero nem adentrar muito, mas eu quero falar com os homens que são pais, são maridos. A importância do homem ser aquele que conduz a família à verdade. Porque é a obrigação do homem ser sacerdote do lar. Josué, ele tomou esse partido e falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cabe ao homem tomar partido e mostrar o caminho certo de Jesus, mostrar que caminho a pessoa deve seguir, a sua família. A maior provisão que um homem pode dar para a sua casa é a espiritualidade e a segurança emocional. No mundo hoje em dia que não é a realidade de todas as famílias, onde o homem consegue prover sozinho financeiramente um lar, a maior provisão é a segurança emocional e espiritual de um lar. Vocês conseguem entender isso? O tempo de hesitação acabou. Se Deus é Deus, o sigamos de todo o coração. Elias falou isso. O Monte Carmelo, ele se tornou palco de dos momentos mais épicos da Bíblia. Eu não sei vocês, mas eu leio a Bíblia, eu fico viajando na maionese, cara. Eu fico viajando, cara. Pô, se fosse um produtor de Hollywood, eu ia fazer vários filmes bíblicos muito doidos. Mas sem deturpação da Bíblia, né? Porque a gente vê alguns com umas deturpações. Que ali não era apenas um duelo entre Elias e os profetas de Baal, mas era uma disputa sobre qual Deus era real e digno de adoração. O povo ele estava dividido, hesitando entre duas crenças, e Elias sabia que a palavra ela não seria o suficiente para convencê-los. Era preciso uma demonstração clara de quem realmente tinha poder naquele lugar. E esse tipo de desafio era algo inédito na história de Israel. Os profetas de Baal eles tinham o apoio do rei Acabe e da rainha Jezabel, e representavam a religião dominante da época e estavam em grande número. Era 450 contra 1, era uma causa perdida, né? Olhos humanos, né? Tu fala assim, caraca. Elias, por outro lado, ele estava sozinho, mas ele carregava consigo a verdade e a fé no Deus que responde. Não num Deus morto, num Deus paralisado. Os profetas de Baal, eles começam a invocar o seu Deus com gritos, danças e até automutilação. E essa prática de se cortar, ela era comum nos cultos pagãos. Até hoje tem algumas culturas que eles se autoflagelam como devoção ao seu Deus. Eles acreditavam que o derramamento de sangue poderia atrair a atenção das divindades. Só que a palavra de Deus lá em Levíticos 19:28 proíbe os israelitas de fazer isso justamente por causa dessas influências pagãs. Só que apesar de todo o esforço, o resultado foi o silêncio absoluto. Não importa o quanto alguém se esforce para dar vida a algo que é morto, ídolos nunca respondem. Jesus ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quantas vezes a gente gasta energia em coisas que não têm valor eterno? Quantas vezes a gente... Eu comecei ministrando porque eu escuto esse louvor, apesar de gostar desse louvor, eu fico receoso de cantar. Eu gasto a minha vida. Eu entendo que por um lado a gente gasta como uma vela que vai de uma vez só e vai embora, se consome toda para Deus. Mas tudo que a gente faz para Deus, a gente pode achar muitas vezes que a gente está gastando tempo, vida, mas a gente está investindo, cara. Quando a gente põe o nosso esforço no lugar certo, não é um gasto, é um investimento. Isso serve para tudo na nossa vida, para a família. Cara, quando você gasta tempo com o seu filho de qualidade, isso torna um investimento a longo prazo, porque ele vai se tornar um homem de bem, ele vai criar memórias afetivas, é um investimento. Então, quantas vezes a gente gasta energia em coisas que não tem valor nenhum, não tem valor eterno, só tem valor momentâneo. A gente para o nosso coração focando nas coisas dessa terra, quando tem algo muito maior para a gente deixar de legado.
porque tem valor eterno. Eu costumo falar, antigamente, logo que eu me tornei pastor, eu tinha pavor de dar velório, cara. Eu falava, cara, não morre ninguém não, pelo amor de Deus. Né? Porque não tem jeito, o cara que é pastor, um dia ele vai ter que fazer um velório. E aí surgiu o primeiro velório. E depois disso eu fiz alguns. Cara, só que a própria Bíblia diz que é melhor estar em lugar de luto do que em lugar de festa, porque em lugar de luto a gente reflete sobre a nossa vida e sobre tudo. E ali Deus ele me mostra que é o seguinte, cara, quando está a lápide de uma pessoa, tem a data de nascimento, um tracinho e a data de falecimento. Aquele tracinho representa muito mais do que uma separação, representa o teu legado, aquilo que você viveu aqui, onde você investiu a tua vida, aquilo que você gastou nessa terra. Qual o legado você deixou? Será que aquele tracinho representa coisas terrenas ou coisas eternas? Que a gente possa deixar um legado de coisas eternas para aqueles que vierem após nós, para as próximas gerações. A gente tenta encontrar significado em relacionamentos, conquistas, status, mas no fim, eles nunca vão preencher o vazio do nosso coração, porque só Jesus pode fazer isso. Assim como Baal, tudo que a gente conquista nesse mundo fisicamente, não tem poder para responder aos nossos corações e aos nossos anseios, onde só Jesus tem condição de fazer isso. O silêncio dos falsos deuses nos lembram que só há um Deus que realmente escuta. Depois de horas de fracasso desses profetas, Elias ele age de forma diferente. Primeiro ele reestrutura o altar do Senhor que estava destruído. Ele vai lá e faz uma reestruturação no altar do Senhor. Como é que está o teu altar de adoração? Esse detalhe não é pequeno. Isso significa que antes do fogo cair, o altar precisava estar em ordem. E isso fala diretamente conosco, porque muitas vezes a gente quer que Deus responda às nossas orações, mas o nosso altar espiritual está em ruínas. Tudo que a gente busca, tudo que a gente faz, tudo que a gente mentaliza, tudo que a gente proporciona é carnal e autodestrutivo. Como Deus vai habitar em algo que está destruído? A gente precisa restaurar a nossa comunhão com Deus antes de buscarmos a sua manifestação. Deus não é um fast food que você chega ali e paga um dinheirinho e aí ele vai e faz um milagre, faz algo. Ele requer um relacionamento. E aí eu poderia falar aqui coisa, eu não vou falar não, que eu falo todo culto quase, isso aqui eu não vou falar. Cara, quando a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, muitos acham assim, é porque não lê a Bíblia. Cara, ler a Bíblia é maravilhoso e é necessário. Se eu perguntar aqui quantas pessoas leem a Bíblia todos os dias, nem 10 pessoas vão levantar a mão, e isso é triste. 5 pessoas. Quantos leem aqui todo dia? Não é o versículo do dia, olha lá. Então, meu querido, não é só ler a Bíblia, falta de conhecimento, a palavra, vamos lá, para os adultos. A palavra que é usada nesse texto bíblico, meu povo perece por falta de conhecimento, é a mesma raiz primitiva da palavra que é usada lá em Gênesis, quando fala que Adão conheceu Eva e nasceu Caim. É um relacionamento de intimidade profunda que Deus quer de nós. Que quando a gente tem intimidade profunda com Deus, a gente conhece o coração dele. E a gente obtém um conhecimento para não perecer nesse mundo. Vocês estão entendendo? Quando você é casado, você tem uma extrema intimidade com a tua esposa, ou a esposa com o marido, vocês sabem como está o coração um do outro só de olhar. Só como a pessoa acorda, você já sabe como é que ela está. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Um relacionamento de extrema intimidade, a ponto de sabermos o que está no coração dele. A gente precisa restaurar esse conhecimento de Deus, buscar esse conhecimento. Então Elias, ele vem e faz algo inesperado. Ele joga água sobre o altar, tornando isso, assim, humanamente impossível de pegar fogo. Quem gosta de fazer churrasco? Você pegar um carvão molhado, que ficou na chuva, tu consegue fazer o churrasco? Doideira, né? Não dá, meu irmão. Não dá. Pode vai tentar, tu vai gastar horas ali e não vai acontecer nada. Ele vai começar a querer pegar aquele fogo no álcool, depois apaga, apaga. Depois de horas, se você conseguir secar tudinho com muito fogo, aí ele começa a pegar. Então Elias, ele torna improvável que aquilo pegue fogo. Mas por quê? Para deixar claro que o milagre seria 100% obra de Deus e não de homens.
Sabe aquela mentira bíblica que todo crente fala, que eu sempre falo aqui de púlpito? Tem visitante aqui, acho que eles não estão prontos para escutar não, né? Deixa pra lá. Né? Quantas vezes você escutou ou você falou para alguém, Deus não te dá a luta maior do que você possa suportar? Pô, se isso fosse uma verdade, eu falo, cara, Deus está me confundindo com Conan, o bárbaro. Mas isso não existe, cara. Não está na Bíblia. Se você achar na Bíblia, eu vou embora e deixo de ser pastor. As pessoas falam para trazer conforto no coração, mas muitas vezes me fez sentir pecador, porque eu olhava para Deus, Deus, eu não estou aguentando mais. Aí eu falava, não, estou errado. Estou cansado, Deus. Só que Deus, Ele permite que a gente não suporte, às vezes, a luta, para que a gente se renda a Ele. Porque se enquanto a gente achar que na força do nosso braço a gente está dando conta, a gente nunca vai pedir socorro a Ele, nunca vai falar, Deus, faz algo. É a tua obra, não sou eu. A gente nunca vai dar glória para Ele. E aí eu entendi essa verdade lendo livro de 2 Coríntios, eu não me lembro o endereço direito, mas depois vocês pesquisarem aí, vocês vão ver. Paulo, ele fala assim, em 2 Coríntios, ele fala, passei por tamanha tribulação, acima do que poderia suportar, pensando em desistir da própria vida. Cara, o grande Paulo, ele pensou em se matar, sei lá, desistir, largar tudo pro lado, porque a tribulação era muito grande. Aí alguns capítulos depois, por quê? A Bíblia é dividida em números, capítulos, versículos, para nos facilitar hoje em dia, mas elas são cartas corridas, sem divisão nenhuma, amém? E um pouquinho para frente, Paulo ele fala o seguinte, o que ele fala? Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando somos fracos, Deus nos faz forte, cara. Não é na nossa força. E Elias deixou claro isso aqui, ele fez questão de demonstrar que o milagre seria 100% obra de Deus e nada da carne dele. Depois disso, Elias faz uma oração curta, simples e direta. Ele chega lá, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus. Ele não fica mirabolante. Aí eu vou falar aqui para os religiosos de plantão, sabe aqueles crentão? Pô, tu ora de olho aberto. Eu oro. Na Bíblia não manda fechar o olho. Quando Jesus orou para a multiplicação dos pães, diz que ele olhou para o céu e orou, e deu graça. Não fala que ele fechou o olho. E segundo, na rua, se tu orar, rapaz, pode vir os demoniados querer te dar uns tapas. Já aconteceu já. Na época de núcleo, na praça, uma vez o cara pegou, roubou o pandeiro, o pandeirinho que a gente, pandeirola, né, esse negocinho que a gente tinha, saiu correndo para bater na gente. Quando a gente foi querer pegar a pandeirola, ele saiu correndo. Imagina se a gente está de olho fechado, rapaz. Entendeu? Então, cara, a obra é de Deus. A obra não é nossa. A oração ela tem que ser sucinta, não precisa de religiosidade, de palavras mirabolantes que só entende no dicionário. Sabe que tem pessoas que se não orar bonito é como se não tivesse orado. Como é que você conversa com teu filho? Como é que você conversa com teu pai? Deus é nosso pai. A gente tem que ter uma conversa de intimidade. Ele não precisa de palavras coloquiais, ele precisa de intimidade, conhecimento. É isso que a gente precisa. Elias, ele tinha intimidade, então ele foi sucinto. Ele não ficou lá, ó, grande Deus, excelso, poderoso sobre todos os céus. Ele não falou nada disso. Ele não teve gritos, ele não teve exageros, ele não teve esforço humano. E Deus, ele respondeu com fogo. E esse Deus é o Deus que ainda responde hoje. O mesmo Deus que respondeu a Elias com fogo no Monte Carmelo, ainda responde para nós hoje. Mas ele não responde manipulações ou religiosidades vazias. Ele responde fé genuína e corações verdadeiramente entregues a ele. Como é que está o teu coração com Deus? Como é que está o teu coração com aquele que te criou? A pergunta é, o nosso altar, ele está pronto para receber o fogo de Deus? Essa é a grande pergunta. Será que o nosso altar está pronto e preparado para receber esse fogo? Porque a gente precisa restaurar a nossa vida espiritual, a gente precisa abandonar qualquer idolatria moderna e confiar que o nosso Deus não é surdo e nem ausente. Ele não é um velhinho distante que está lá em cima para te castigar ou fazer algo que você... Não! Ele sempre responde no tempo certo. E tira da tua cabeça esse negócio que Deus castiga, porque isso aí foi uma mentalidade que puseram ao longo dos anos. Eu não quero falar que aí traria religião, e eu não prego religião nem contra a religião. O seguinte, cara, a gente sofre as consequências das nossas escolhas. O mundo espiritual, ele é regido por leis espirituais. E Deus é um Deus justo, ele não vai manipular as leis dele só porque Deus conhece o meu coração. Tu falhou, tu vai colher. Ninguém que planta abacaxi vai colher morango, meu querido. É a lei da semeadura.
Então a gente precisa plantar aquilo que a gente deseja colher. Não tem como, não tem outra estratégia. Se a gente quer fogo do céu, a gente precisa primeiro restaurar o nosso altar. O fogo que caiu do céu no Monte Carmelo não foi apenas um sinal de poder, mas foi uma resposta divina que dissolveu qualquer dúvida sobre quem era o verdadeiro Deus. O detalhe impressionante é que esse fogo consumiu não apenas o sacrifício, mas ele também consumiu a madeira, as pedras e até a água que Elias havia derramado sobre o altar. Cara, a gente está falando aqui de Baal, de coisa. Hoje em dia as pessoas substituem Deus por várias situações, por carro, por casa, por coisas materiais. Eu estava contando para alguém nesses dias, tem um banqueiro, não vou falar o nome dele, ele deu um testemunho, que ele se converteu a Jesus depois do falecimento do filho. Um cara muito rico, muito rico. E o filho dele morreu no acidente de carro. E ele falou, cara, que ele só se deu conta da morte do filho quando ele foi fazer a declaração do imposto de renda. Que aquilo realmente bateu no coração dele, porque o Deus dele eram as coisas materiais. E ali ele sofreu na hora Cara, o Deus dele era o dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, entenda. Como é que está o nosso coração? Estão nas coisas eternas? Ou nas coisas físicas e materiais? Isso aqui significa que Deus ele não fez algo comum. Ele fez algo extraordinário, algo impossível de ser explicado por qualquer força humana. Qual valor a gente está dando às coisas eternas? E qual valor a gente está dando às coisas mundanas? No contexto bíblico, o fogo de Deus, ele sempre simboliza a sua presença e aprovação. No deserto, ele guiou Israel com uma coluna de fogo. Você pode ver lá em Êxodo 13, 21. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio aos discípulos como línguas de fogo. Atos 2, 3. E no Monte Carmelo, ele demonstrou que é o único Deus vivo e verdadeiro. O impacto foi tão grande que o povo imediatamente se prostrou e declarou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Tomou um santo temor. Quantas vezes a gente é obrigado a passar por esses fogos na vida para a gente declarar que Deus é Deus? Eu vivo falando isso aqui, né? Às vezes, cara, a gente está tão longinho de Deus, né, cara? Na nossa vida, não que a gente se desviou, deixou de acreditar em Deus, mas a gente começa a fazer tanta coisa na vida que a gente se afasta daquela presença ali. Mas é o primeiro perigo a gente recorrer a Ele. É o fogo que Deus mandou. Né? Os caras que são surfistas, às vezes vem aquelas ondas, tu não consegue sair, né? A pancada atrás da outra, a prancha te puxa para baixo, tu volta para cima, aí tu fala: Deus, só mais um dia de vida, eu não me afasto de você mais não. Rapidinho, né? O Senhor é Deus, não é assim? Não é assim? É de tudo quanto é forma. Às vezes você passa por um risco na estrada e alguma coisa, é o fogo de Deus falando: cara, volta para mim. E essa não foi apenas uma exclamação do povo, mas uma confissão pública de arrependimento e reconhecimento da soberania de Deus. Depois de anos de idolatria, Israel estava tendo um reencontro com a verdade. Ah, pastor, mas o fogo de Deus ainda queima hoje? Muitas vezes a gente olha para histórias como essa que a gente acabou de ler aqui e a gente pensa: seria incrível se Deus fizesse algo assim nos dias de hoje, não seria? Mas a verdade é que Deus ele continua respondendo com fogo. Talvez não um fogo que você imagine, que você espera, um fogo visível como no Monte Carmelo, mas o fogo do Espírito Santo que transforma vidas e reacende corações frios. Os tempos são outros, mas a verdade bíblica continua sendo uma só. Antigamente as pessoas sacrificavam animal. Deus mandou o filho dele para acabar com o sacrifício, seu sacrifício perfeito. Acabou. Hoje, a verdade é única, está lá na Bíblia, a verdade é uma. O fogo continua existindo. A grande questão é:
Será que o nosso altar está preparado para receber esse fogo? Porque o fogo de Deus, ele não cai sobre altares quebrados, mas sobre vidas que estão entregues. A gente precisa estar completamente entregue a Deus e a gente vai ver o fogo dele descendo sobre todas as áreas da nossa vida. Sobre todas as áreas da nossa vida. Agora, pastor, o que precisa ser restaurado? Se o altar da sua vida está em ruínas, eu quero dizer o seguinte: antes do fogo descer, Elias restaurou o altar do Senhor, e talvez a tua vida espiritual precise dessa restauração. Como está o seu tempo de oração com Deus? A sua devocional, a sua intimidade com Deus? É um bom lugar para começar. Reserva um tempo para meditar na palavra, para meditar com Ele, para ouvir a voz dEle. Mas não seja aquele crente ativista, aquele cara que ora e vira amém e vai embora. Uma vez eu ouvi de Deus: Deus, você não fala mais comigo, né? Foi reclamar, filho reclamão, né? Não uso mais a tua voz. Aí Deus falou: claro, você ora, e quando eu quero falar você diz amém e vai embora. Acabou. A gente fala com Deus, mas o relacionamento é uma troca, é um diálogo. Então você fala e depois fica um pouco calado na presença dele, espera o que ele vai falar ao teu coração. Fica em meditação, não acaba de orar e vai direto para as coisas do mundo, para o seu dia a dia, que a gente tem mania disso, amém? Ou a gente ora na correria do dia a dia, que a gente ora, amém, já vai fazer as coisas correndo. Ou então a gente ora naquele intervalo entre o chuveiro e dormir, onde a gente já está com sono, trocando as palavras, a gente até abençoa Deus: Senhor Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus, e dorme no meio da oração, não é? Tem um relacionamento, espera para ouvir o que ele vai falar com você, restaura o altar, tem um tempo de devocional, um tempo de oração, intimidade. Segundo lugar, você tem colocado a sua confiança em algo que não responde? Meu querido, se a tua confiança está em placa de igreja, em pastor ou líder, tu está todo errado. Porque se a gente não te der uma direção conforme a vontade de Deus e a Bíblia, a gente já falhou em ser líder, em ser pastor, em ser qualquer coisa. Você está colocando a tua confiança num emprego, uma conta bancária, aonde? O povo, ele confiava em Baal, mas ele permaneceu em silêncio. Hoje a gente pode confiar em dinheiro, status, prazeres, mas nada disso pode realmente preencher o nosso coração. Nada disso. Só um Deus que é grandioso o suficiente para criar tudo aquilo que a gente vê é capaz de preencher o nosso coração verdadeiramente. A sua fé hoje está dividida? Deus, ele fala na Bíblia que ele espera que a gente o busque de todo o coração, de toda força, toda alma, toda força, todo entendimento, né? Eu até brinco, que é o café, né? Corpo, alma, força e entendimento. Então é o café, na Bíblia já tinha o café, né? Então, cara, ele quer tudo, ele não quer parcialidade, ele não quer metade, 90%. Deus, ele espera tudo de você, tudo. Desde a tua família até a tua profissão, se não for consagrada a ele, para ele não adianta. Deus, ele não aceita uma devoção parcial. Ele quer tudo de nós. O tempo de hesitar acabou, como disse Jesus lá em Mateus 22:37, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Tem outras versões que é de toda a força e entendimento. Você está entendendo? O fogo, ele está disponível. O mesmo Deus que respondeu Elias com fogo, ele quer se manifestar na sua vida hoje. Mas ele só faz isso onde há entrega verdadeira. Ele só faz isso. Sabe aquele negócio que um monte de gente inventou, começa a contar nos dedinhos? Quando a pessoa começa a contar nos dedinhos, eu falo: ih, deu problema. Primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarto ministério. Primeiro é Deus. E o resto tem que ser tudo em equilíbrio. Porque se você se doar mais para um, você vai perder o outro. O cara que trabalha muito, às vezes a intenção dele é proporcionar o melhor para a família, mas ele acaba perdendo a família porque ele não tem tempo com a família, ele acaba perdendo a presença de Deus. O cara que busca muito a religiosidade, ele acaba perdendo o trabalho e perdendo a família, ele perde Deus. O cara que busca demais a família, só a família, é maravilhoso, mas ele acaba perdendo o trabalho e também a espiritualidade, então tem que encontrar equilíbrio.
Todas essas outras três têm que estar completamente linkadas com Deus e encontrando o equilíbrio para assim Deus atuar em todas as áreas da tua vida. A gente não pode ficar enumerando. É tudo que temos e tudo que somos é para adorar a Deus. Então não tem ordem certa, meu querido. Tudo que você tem, Deus te deu. Então é tudo para Deus. Encontre equilíbrio. É o gerenciamento que a gente tem que ter. E Deus, ele só derrama fogo, ele só age em nossas vidas quando ele vê essa entrega verdadeira em todas as áreas da nossa vida. E hoje o convite que fica é claro: restaure o seu altar, abandone os ídolos modernos e busque a Deus com todo o seu coração. É isso que ele espera de nós. Se entregue ao Senhor, chore na presença dele, coloque as tuas ansiedades. Ele é um pai que está disponível para você, esperando você abrir o teu coração. Ah, mas ele não sabe de todas as coisas. Sabe. Quem é pai aqui? Quantas vezes você vê o seu filho que ele vai se lascar um pouquinho, que ele está se lascando, mas você fala assim: cara, eu estou aqui disponível, ele pode me pedir ajuda. E a gente fica esperando ele pedir ajuda. Não é assim que a gente faz às vezes? Deus, ele está assim com a gente porque ele quer que a gente olhe e fale que assim: cara, eu não posso, mas o Senhor pode, me ajuda. Às vezes tem coisas que a gente tem dificuldade. Se Deus é Deus, siga-o completamente, sem hesitação. Gostaria de te convidar agora a ficar de pé, baixar a cabeça e fechar os olhos em nome de Jesus. A história de Elias nos lembra que Deus, ele não mudou. Ele ainda responde com fogo. Talvez não um fogo literal, mas um fogo do Espírito Santo, que queima dentro de nós e nos dá ousadia para viver para Ele. Então, se hoje você sente que a sua fé está apagada, que você está hesitante entre duas opiniões, ou que você precisa de avivamento, saiba que Deus está pronto a te responder. E agora? A única coisa que você precisa fazer é restaurar o altar e clamar por ele. Porque Deus, o Deus que respondeu com fogo no Monte Carmelo, ele ainda é o mesmo hoje, igreja. Eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez, ou você já tem vindo aqui, ou frequentado alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus, que esse é o primeiro passo, é o primeiro caminho, é a primeira decisão que você tem que tomar para viver essa realidade de ter comunhão, intimidade com Deus. É reconhecer que Jesus, ele morreu por você, que ele é o teu Senhor. E se você quer fazer essa oração hoje, entregar o teu coração, coloca a tua mão no coração e repita comigo: Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti. Mas essa noite eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram, reconheceram, Pai, o teu senhorio sobre a vida deles, livres de toda a retaliação do inferno, Senhor. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles, que eles possam ser a essência do teu amor por onde eles andarem, Senhor. Caminhando sempre debaixo da tua sombra, com base na tua rocha que é Jesus Cristo, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. E que no grande dia eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E a segunda oração é com você que está aqui dentro, mas você entendeu hoje que você precisa restaurar o teu altar com Deus.
Você precisa passar por esse processo de restauração. Você crê que Deus é o Deus que ainda responde com fogo. Mas você essa noite reconheceu que as tuas escolhas diárias não apontam para a restauração. Que as tuas decisões têm estado divididas entre as coisas limitadas desse mundo e as coisas eternas de Deus. E eu não estou falando de entre ir à igreja e passear com a família. É a importância que você tem dado a Deus na sua família, nos seus negócios e naquilo que você busca como espiritualidade. Então, se você sabe que essa palavra foi com você e você deseja essa restauração, não é porque é um passo sobrenatural, algo que vamos fazer aqui, mas é a tua fé que vai mover o coração de Deus, é o teu desejo, é a intensidade daquilo que você deseja viver com Deus, e Deus ele sonda o teu coração. Sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente, que Deus ele quer restaurar o altar do teu coração, ele quer derramar fogo e acender a chama do teu coração, fazer você buscá-lo intimamente, voltar a chorar na presença dele, como um filho que chora na presença do Pai. Sai do teu lugar em nome de Jesus enquanto eu te ouve esse louvor. Eu não posso ficar de pé diante da sua glória. O sacrifício do meu altar vem queimar em mim. Só teu sacrifício do meu altar vem queimar em mim. Teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que é Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo. Queima nossos corações, Senhor. Reacende as chamas apagadas. Tira toda a cinza que virou entulho nos corações dos seus filhos, Senhor, que assim impedem deles receberem lenha nova, um fogo novo, Senhor, trazendo restauração completa. As famílias que precisam dessa restauração, que vem através do teu fogo santo sobre a vida deles, Senhor. Cada área da vida dos seus filhos venha estar completamente entregue no teu altar, Senhor, e que possamos viver um tempo de intimidade, de entrega e
de busca pela tua verdade, Senhor. Não pela nossa verdade ou verdade de homem, Senhor, uma verdade meramente humana, mas pela verdade que salva, que restaura, que transforma, que cura. E se você crê nisso, você recebeu essa oração, aplaude Jesus de todo o coração, pois Ele é Deus. Aleluia, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.